Bom, vamos começar a falar sobre esse cenário, né? Por que se torna tão importante falarmos de cenários online exatamente no ano de 2020? Poxa, porque não é uma novidade, não é um termo que nós... e a necessidade não surge em 2020, mas por que se torna tão importante nós percebermos o nosso papel enquanto docentes da educação superior, ou ativistas, ou participantes desse nível de ensino, em pleno 2020. Será que é só não, que é por conta dessa pandemia? Com certeza, porque isso foi o empurrão que acredito que faltava. Mas já tem alguns autores falando que não é só o cenário online que vai mudar, então é nisso que eu queria conversar com vocês. Que, claro, que o cenário online ele surge agora como vital, para que as atividades não parem, não cessem. Nós temos grandes desafios, que é a questão da inclusão para todos, de tentar não deixar ninguém para trás, mas essa sempre foi a nossa missão, né, enquanto docentes, como nós, enquanto docentes, não deixamos ninguém para trás. E, ao longo desses últimos 3 meses, eu e o meu grupo de estudos, nós temos tentado organizar alguns conceitos, que é o conceito de contexto, é o contexto de inclusão dessas tecnologias, e o conceito de o que nós consideramos como qualidade da educação. Então, eu trouxe essas perspectivas para vocês aqui hoje, né? Então, deixa eu ver se eu consigo. Bom, o primeiro conceito que eu queria trabalhar com vocês aqui não adianta nós termos, se sabermos essa necessidade, ok, temos que incluir questões tecnológicas na educação superior, nós temos que mudar e repensar os nossos hábitos de docentes, mas se nós não pensarmos e não refletirmos sobre o nosso planejamento. E é isso que, nesses últimos 3 meses, 2 questões estão batendo muito forte para mim, quando as prefeituras me chamam para conversar com os professores de forma online, porque os professores não sabem como agir, ou quando a gente faz uma mesa redonda para conversar sobre esse impacto. A primeira coisa que me vem é o planejamento. Poxa, alguém tem que conversar, nós temos que impulsionar a conversa sobre como planejar essas aulas. Não adianta nós só incluirmos tecnologia no que às vezes era muito bom e daí acaba que nós estamos exaustos de forma geral, se nós não planejarmos. Então, o primeiro item que bate muito, e eu queria saber de vocês se vocês concordam comigo, é a questão do planejamento, é como planejar aulas num cenário que nem nós sabemos direito qual é, porque nós não sabemos qual é o cenário, nem o nosso, nem da nossa família, quando os nossos filhos, sobrinhos, parentes, esposa, esposo, perguntam como que vai ser o nosso amanhã, nós não temos resposta, porque realmente não se tem uma resposta, ainda mais quando nós pensamos no cenário dos nossos alunos. Como nós vamos pensar em planejar aulas num cenário que para todos está bastante conflituoso, politicamente, na questão da saúde, na questão da estrutura comunitária. Então, esse é o primeiro foco. O segundo é a questão da avaliação. Até onde nós podemos incluir essas tecnologias, esses cenários online, e como que nós poderemos avaliar a aprendizagem dos nossos alunos. E, principalmente, como nós podemos analisar e avaliar o nosso processo de docência, porque nós não podemos deixar de nos incluir nesse processo avaliativo. Então, esse que é o meu convite para vocês hoje. Para nós termos, como nós não temos essa resposta do que se aplica e do que vai ser feito, e como que nós estamos nesse cenário, eu acredito realmente que a resposta é nós pensarmos em qual é o nosso papel social. E, principalmente, qual é o papel social da educação superior após março de 2020. Nós já sabemos qual era o papel social da universidade, das instituições de educação superior, antes de março de 2020. Mas e após? Essa, para mim, é uma premissa urgente de reflexão entre
os pares que trabalham nesse nível de ensino. E eu trouxe um exemplo que, apesar de após março de 2020, ficar isso muito sobressalente no nosso discurso, eu trouxe uma citação de um dos maiores pesquisadores que teve na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, que é o Desmond Bernal, que perguntaram para ele lá, em 1939, imagine, né, entre guerras ali naquele período, qual era a função da ciência e qual que era o papel social do docente naquele caos ou dos pesquisadores naquele caos. Ele responde com muita veemência e agora me faz lembrar muito o Bernal, que é a questão da função da ciência para a ciência, com a ciência. Ok, o que um cientista vai fazer para melhorar a ciência? Então, eu sempre penso nisso, de como que o professor vai fazer para melhorar a profissão docente, né, para otimizar. E me lembro da resposta dele, que ele dizia que a utilidade era mais do que uma inspiração, ou seja, a utilidade da ciência, ela é o objetivo central e do empreendimento científico e o fim desejado da ciência, ou seja, nós não podemos esquecer do papel de influenciador que tem um docente da educação superior. Nós não podemos esquecer que, para além de docente, nós somos o que muitos países da Europa já consideram que nós somos cientistas da educação. Tanto que muitos países, como Espanha, Portugal, enfim, não tem o curso de pedagogia, propriamente dito, quando vai formar professores. Eles têm as ciências da educação, né? E isso eu acredito que o cenário nacional brasileiro nós precisamos nos unir, organizar uma comunidade de prática e uma comunidade, mais do que de prática, de reflexão sobre o nosso papel, que é desse de cientista da educação. Nós temos que assumir que esse novo cenário e essas tecnologias, elas têm que nos ajudar para influenciar as tomadas de decisões, porque essas tomadas de decisões sempre nos atingiram, mas agora atingem de forma comunitária. E esse cenário comunitário é o que realmente muda. Ou seja, já tinha pesquisadores há quase 100 anos atrás falando disso, mas nunca se fez tão necessário em pensar a função da ciência, principalmente da ciência da educação. E aqui eu destaco nesse slide que o nosso papel é de influência, de diferenciar e de uma vez por todas a nossa sociedade brasileira tem que assumir que é a partir da universidade, da ciência, da reflexão sobre essa ação pedagógica que se faz na universidade, que nós vamos conseguir fazer a diferenciação entre informações científicas e aquele conhecimento científico de opiniões pessoais. O que realmente, agora, com essa questão de todos se comunicarem de forma online, as opiniões pessoais, elas se emergem, elas ficam bastante enfatizadas, e é nisso que nós temos que pensar. Bom, eu gosto muito de um livro que está sendo super debatido agora no último mês, que é o livro do Boaventura de Souza Santos, esse português, o João Piedade está aí na lista de participantes, mas ele ganha visibilidade sobre a cruel pedagogia do vírus, né, que é o que... E ele fala realmente que nós temos que, antes de pensar na nossa docência e da inclusão dessa questão, desse boom de ensino remoto à distância, nós temos que entender qual é o papel da docência nessa sociedade. Mas, principalmente, ele não fala só da docência, ele fala do cidadão nesta sociedade. Então, pensar na questão cidadã e de influência cidadã que nós, professores, temos, é de vital importância. Eu trouxe algumas questões aqui desse livro, porque isso nos chama atenção para pensarmos no planejamento das nossas aulas. Que tipo de aulas, para que tipo de alunos, para que tipo de universidade nós queremos trabalhar e atuar enquanto docentes pós-março de 2020. E daí,
me chama a atenção nesse livro que o Boaventura, ele fala que o novo normal não será igual como foi até agora. Então, se nós tínhamos aquela esperança de termos aquelas salas superlotadas, aquele processo de planejamento face-to-face, eterno, nós já vamos ter que repensar, porque as interações humanas, elas mudam, né? A nossa interação com o outro, e principalmente a nossa interação conosco mesmo, consigo, né? Vai mudar, e já mudou. Agora, só falta nós, enquanto docentes, sabermos como organizar isso para a nossa prática profissional e pessoal, por que não, né? E uma das coisas que me fez, eu confesso, até perder algumas noites de sono, como eu já comentei, tenho uma filha bebê, e que ainda não conheceu o mundo do jeito que eu imaginava para ela, né, porque veio um cenário político ano passado bastante intenso quando ela nasce, aí depois já veio pandemia, e eu ainda não consegui apresentar o mundo do jeito que eu imaginava. Então, quando eu leio do Boaventura falando que estamos a ultrapassar a fronteira, talvez, de uma nova civilização, e que nós temos que ter essa consciência que nós estamos ultrapassando a fronteira histórica para uma nova civilização, me fez pensar na seguinte questão: o que nós aprendemos até agora? O que nós aprendemos até agora e o que nós queremos para essa nova civilização, essa nova comunidade que nós fazemos parte, e que nós nunca fez tanto sentido que o homem é um ser histórico, né? E é verdade. Agora nós estamos levando na cara que sim, nós somos, e como que nós queremos isso. Bom, o Boaventura, ele coloca 3 passos principais para a gente tentar entender essa pergunta, se nós vamos ter uma nova civilização e o que nós aprendemos com as civilizações que até aqui chegaram, inclusive a nossa, né? Qual é a nossa relação com o consumo? Então, essa eu queria, se vocês estão com papel, caneta, anotem essa questão mesmo do consumo, né? Como que nós vamos consumir o que nós produzimos. A nossa ação enquanto docentes, ela vai ser de autoria, de edição, de influência, né? Mas não necessariamente só como transmissor de conteúdo. Então, este consumo, de forma geral, que, claro, e me chama a atenção no que o Boaventura fala, que olha, os Estados Unidos, eles formavam a maior potência do mundo, mas quando chegou uma pandemia, eles não tinham máscara suficiente para toda a população, e não tinham produzido respiradores suficientes. Eles tiveram que pedir de outra comunidade, para a China trazer. Será que nós queremos esse consumo planejando para frente, ou a gente vai querer utilizar o que nós produzimos? Isso é uma questão bastante importante. A nossa relação com a natureza, nós vamos ter que repensar isso, e a relação consigo e com os outros. Então, é bastante importante que a gente pense nesses sentidos. Nesse sentido, acredito que a prática pedagógica, para pensar nessa questão do consumo, nessa questão da interação com o outro e com a natureza e conosco mesmo, é a questão de 3 passos, que é a organização da nossa aula, é o nosso plano, que nós temos que tentar conhecer as estruturas, o nosso cenário no qual nós pensávamos, porque antes nós pensávamos só numa sala de aula quadrada, com carteiras, com um quadro, e agora quais são os cenários possíveis, porque não será só mais um. Então, essa organização e essa estrutura, né, já nos antecipa uma questão. Nós temos várias possibilidades de cenários, nós temos várias possibilidades de planejamento e de aplicabilidade de aula, isso é bastante importante. A questão de administração, porque nós temos que pensar nesses cenários inovadores, mas nós não podemos esquecer que nós não somos notório saber, nós temos uma prática profunda, nós somos pesquisadores de uma área, então nós temos que ter
normas e um processo de uma disciplina específica, que isso é importante que haja essa união, que apesar de ser temas transversais, nós trabalhamos a partir de um foco que existe normatização do ensino e que isso é importante para a nossa organização. E, principalmente, é um terceiro passo, que é a aplicação docente a partir de agora, que como os cenários mudam e como terá mais de um cenário de aplicabilidade pedagógica, nós vamos ter mais de um tipo de relação com esse conteúdo. E o principal é que, a partir de agora, entra a questão do compartilhamento. A troca de experiências, ela entra com toda a viabilidade online. Então, a partir dessa organização, dessa administração e dessa aplicação, eu acredito que sejam bons pontos para nós começarmos a refletir sobre esse planejamento para um cenário que é incerto, né? Vamos começar a pensar nisso. Bom, se essas relações mudam, esses cenários mudam, ao meu ponto de vista, não tem como nós não pensarmos nessa relação aqui, neste ciclo que entra da prática docente pós-março de 2020. Não consigo pensar em outro ciclo de reflexões docentes. Por que eu coloco o eu docente como grande? Porque lembram no início da nossa fala que eu coloco que a intimidade do professor e dos profissionais de forma geral, ela muda de conceito. Nós estamos todos os dias atualizando o conceito de intimidade, de relação com o aluno. O aluno está vendo que em que lugar que eu estou, ele está ouvindo, talvez, a vizinha aqui do lado conversando. Esses dias eu estava dando aula e passou o carro do ovo numa apresentação, e tudo bem, os meus alunos viram que o ovo custava X reais mais barato que no bairro deles. Essa questão da intimidade, ela se torna muito importante para nós pensarmos na prática pedagógica. E, então, o conceito, a relação que o Boaventura fala comigo e com os outros, eu coloco o grande em verde, que está liberado para nós pensarmos enquanto pessoas antes de pesquisadores ou pessoas pesquisadoras, né? Então, eu coloco aqui, o primeiro passo de pensar no conceito pedagógico é no eu. Eu, enquanto pesquisador, eu, enquanto docente, eu, enquanto orientador, eu, enquanto integrante de uma família. E de uma família que eu não posso expulsar de casa para poder conversar com os meus alunos. Então, essa questão de fazer, eu sempre falo isso para os meus orientandos, vamos tentar planejar coisas e atividades e pesquisas que nos façam bem, que estejam na nossa zona de conforto, de possibilidades, assim, que me dê gana de acordar todo dia e escrever. E isso as tecnologias podem promover, né? Como que nós podemos otimizar? Gostando do que fazemos, acreditando, vestindo a camisa. Então, o eu aqui, gente, eu realmente acredito que é o principal cenário. Se antes nós tínhamos dúvida, ou se antes tínhamos aquela questão, e eu não sei se vocês concordam comigo, eu sempre fui muito contra aquela expressão, olha, da porta para fora, você tem uma vida, mas a partir do momento que você fecha a porta para dentro, você só é professor. Então, assim, vamos esquecer os problemas da vida e vamos dar a aula, vamos dar o nosso melhor. Nós podemos ter problemas, porque nós temos problema, e nós podemos ser bons professores com a nossa turma. Agora, nós não temos essa porta para fechar. Essa porta, ela fica aberta, né? Então, a partir do momento que essa porta fica aberta, como que nós vamos deixar os problemas e as nossas alegrias para fora? Então, assim, eu, por mim, nós estamos em quase 100 pessoas aqui, 94 pessoas, eu, por mim, queria saber o que cada um de vocês está fazendo hoje. Me faria bem para a gente conversar. Então, a partir do momento que nós temos essa consciência de quem somos e para quem vamos dar essa aula,
nós temos que pensar nesse cenário. Que o cenário, por enquanto, não tem como nós fugirmos do cenário online. Então, é como organizar esse cenário online que ele fique mais em acordo com as minhas expectativas e com as expectativas dos meus alunos. Mas, mais do que as expectativas, é com as especificidades de cada aluno. Será que esse cenário que eu escolhi, esse cenário que me é de direito nesse momento, será que ele atinge as especificidades dos meus alunos? Porque eu já pensei na minha especificidade, mas nós não podemos esquecer que, além de mim, eu tenho os meus alunos, que também são pesquisadores, que também podem ser docentes, que também são integrantes de uma família. A partir desse cenário, entra com força, e se existe uma atividade da educação superior que fica evidentemente muito forte nesse ano, é a pesquisa. Se nós temos o processo de pesquisa bem organizado com os nossos e com os nossos alunos e com os nossos pares, isso daqui fica leve. E principalmente a partilha. Hoje de manhã até eu estava conversando com uma orientanda minha, que ela é muito agarrada com o texto dela, né? E ela escreve muito bem, mas ela é muito agarrada com o texto. E a gente estava conversando, não tem problema nenhum, porque um texto, uma pesquisa, um trabalho acadêmico é um filho, dá um trabalho, né? Mas a questão é que nesses cenários online que se pregam, se antes só era fundamental, no estrito senso, mestrado e doutorado, termos essa questão da partilha, na graduação ela entra também com força agora, não tem outro jeito. Nós temos que partilhar não só os nossos conhecimentos, mas os outros têm que partilharem para nós termos conhecimento científico e acadêmico e não apenas opiniões pessoais. Então, esse ciclo, ele se forma de maneira bastante intensa, certo? Eu realmente acredito. Mas como que nós podemos pensar nesse eu pesquisador e professor para esse eu que é integrante de uma comunidade? Uma iniciação científica minha, essa semana passada, eu tenho contado isso em todas as lives, desculpa se alguém já escutou isso, mas é que eu estou muito impressionada. O TCC dela era sobre responsabilidade social, e nos últimos 3 meses ela tem visto, acompanhado as publicações em plataformas de aprendizagem, que surge um novo conceito de professor de educação infantil. E eu acho que esse conceito não é só para professor de educação infantil. Anotem e a gente conversa depois da minha explanação, se vocês concordam comigo. Que é influenciador comunitário. Esse termo que a minha aluna Aline, ela encontra na responsabilidade social docente, é muito bonito, porque nós temos que pensar no conteúdo, mas nós também temos que pensar no impacto desse conteúdo na comunidade que o nosso aluno está inserido. E por que não nós não pensarmos no impacto que esse conteúdo vai dar para a comunidade na qual a instituição que nós fazemos parte possa ter. Então, nós já entendemos que é importante, sim, pensar, e nós já entendemos que o papel do professor, ele se torna mais de pesquisador, influenciador, pós março de 2020, mas como que esses cenários, eles se tornam tão vitais nesse momento? E eu vou pedir a liberdade para quem é da tecnologia, e vou falar que, em português do Brasil, o cenários de aprendizagem online, eu não sei se eles se tornam tão efetivos, mas quando nós traduzimos para o português, ele tem uma outra conotação, que é cenários em linha, que é essa linha que pode ser transversal a diferentes cenários sociais pelos quais os nossos alunos atravessam, porque nós temos um cenário social muito específico no Brasil, e é tão específico quanto todos os países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo que na mesma sala de uma universidade pública nós possamos ter alunos com bastante poder de ter recursos tecnológicos para acompanhar aquela aula, nós sabemos que nós temos alunos que não têm. E como que nós conseguimos pensar numa aula que seja transversal?
Então, só os cenários online, talvez eles, nesse termo online, ele não venha me agregar, ele não venha solucionar o que é a minha angústia, que eu não sei se é a angústia de vários de vocês, mas é a minha, especificamente. Esses dias, uma aluna de uma universidade bastante cara, privada, cara do centro de Curitiba, comentou numa aula que nós estávamos dando, que ela é professora de arquitetura, um curso que tem, assim, um impacto com a utilização de recursos tecnológicos bastante ativo, e é numa universidade cara, no centro de Curitiba, e eles fizeram agora, pós-pandemia, um levantamento, e descobriram que quase 50%, 60% desses alunos não tinha computador e tampouco os softwares e aplicativos específicos de arquitetura. Então, isso me impactou muito. E eu já vi que o Anselmo está aí, a Melanie, meus orientandos, e eu vou continuar falando, Anselmo e Melanie, sobre esse exemplo da aula, porque isso me impacta. Se nós estamos pensando nesse cenário, nessa universidade, imagina em cenários que não tem esse contexto social em torno, né? Então, o cenário em linha, para mim, ainda faz mais sentido, e eu já vou tentar explicar o que seria esse cenário em linha. O cenário em linha, eu já coloquei que ele é mais horizontal, nós não podemos pensar em cenários que sejam verticais, ou seja, que tenha apenas uma plataforma e aquela plataforma seja a única para todos os nossos alunos no mesmo contexto, no mesmo cenário e principalmente no mesmo processo de avaliação, porque senão nós vamos deixar alguém para trás. E esse não é o objetivo, pelo menos me falem se é, né? E mais do que nunca, um conceito que eu utilizo sempre nas minhas pesquisas agora entra em vigor e fica bastante forte, que é o TEPAC. Se até é um conceito que já vem há bastante tempo sendo analisado, mas o Mishka e o Koehler, no início desse século, eles incluem, porque sempre era pensado na questão, o que um professor precisa saber para dar uma aula integrada, coerente e coesa com os aspectos dos seus alunos. Precisava ter um conhecimento pedagógico e um conhecimento de conteúdo. Mas, no século XXI, eles incluem a questão do conhecimento tecnológico, ou seja, o professor ele precisa ter esse TEPAC, que é esse ponto de intersecção aqui, que é o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. Todos nós temos que ter essa questão de... Eu vi que alguém pediu a exibição da tela inteira. Eu não estou conseguindo no meu computador, gente. A internet cai, não sei porquê. Não é a internet, é sempre o Chrome ou o Explorer. Eu já tentei nos dois, sempre quando eu faço tela cheia. Então, eu vou tentar aparecer e depois eu deixo para os professores responsáveis aqui a apresentação, pode ser? Então, a questão do conhecimento tecnológico, pedagógico do conteúdo, ele coloca esse ponto de intersecção, essa questão, que nós, professores, nós temos que pensar na questão pedagógica, que para mim é a questão do planejamento, é o caminho que nós vamos percorrer, como que nós vamos percorrer, e esse é o ponto, o conhecimento pedagógico, ao meu ponto de vista, é o mais delicado nesse momento, porque, como eu já falei, nós não sabemos para onde vamos, né, e até quando vamos. Então, assim, não ter isso acaba com a questão da gente sempre fazer planejamentos a longo prazo. Então, os planejamentos nessa questão do conhecimento pedagógico, eles têm que ser mais a curto prazo e sempre tendo um processo avaliativo ali para entender a adaptação de cada agente que está nesse processo no item. O conhecimento de conteúdo, acredito que não seja, claro, incluindo aqueles itens que o Boaventura, ele deixa
que ele exalta ali, que é a questão da nossa relação, do nosso conhecimento com o consumo, com a natureza e nas nossas relações humanas, o conhecimento de conteúdo é muito organizado, estruturado, porque cada um de nós temos a nossa formação base e nós sabemos quais são os nortes que devemos seguir na parte de aplicação conteudista, que isso em nenhum momento, em nenhuma escola falou que era errado, certo? O conhecimento tecnológico, sim, nós temos que aprender novas ferramentas, mas aqui entra, ao meu ponto de vista, as ferramentas, já tira aquele status de melhores ferramentas, aquelas que são as mais rápidas, as mais caras, as com mais recursos tecnológicos. Acredito que nesse momento, nessa especificidade desse ano, não são a nossa principal preocupação, mas sim entra o conhecimento tecnológico de ferramentas que sejam inclusivas, ou seja, não só em especificidades das deficiências de forma geral, que sempre nós temos que pensar, mas na especificidade de inclusão de todos. Como que nós podemos usar tal ferramenta para que o João, o José e a Maria usem da mesma forma? E que tenham processos igualitários de aplicação dessa ferramenta e da avaliação do seu processo de aprendizagem. Então, o TEPAC, em 2020, vai ter que ser revisto, porque a questão do conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo tem que ter, ao ponto de vista I, mais um I de inclusão ou mais um L de linearidade, porque para que todos possamos caminhar juntos. Anotem para ver se vocês concordam comigo nesse sentido, né? E, principalmente, esse TEPAC, que é esse conhecimento tecnológico, pedagógico do conteúdo, ele entra, pode ter mais um C aí, que é a questão da colaboratividade. A questão da colaboratividade, ela é bastante importante nesse momento. Por quê? Porque ela entra com a questão não só de trabalhar em equipe, mas como que esse trabalho em equipe, como que essas ferramentas online, essas ferramentas de inclusão online, né, e em linha, elas possam realmente ser em linha, e não só com a disposição online. A em linha, ela pensa na colaboratividade para formar grupos de pessoas. E isso é muito bonito. E eu até me arrepia no conceito de grupos de pessoas em linha, porque, e eu lembro de Ojeta Garcia, que em 2010 fala que o trabalho em equipe, ele tem que gerar ideias, e gerar ideias em dois sentidos amplos. E assim eu acredito realmente que essas ferramentas tecnológicas em linha, elas podem nos ajudar na geração de ideias para reafirmar modelos aplicados anteriormente, porque uma das grandes preocupações nessas minhas discussões que tenho tido nos últimos 3 meses é de professores que não querem abandonar a sua prática anterior. E seria muito triste se um professor precisasse abandonar a sua prática até esse ano. Eu não queria abandonar a minha prática. Pelo menos as práticas que eu considero que deram certo, né? Mas tem professores que são agarrados mesmo às suas práticas e não tem nada de errado com isso. Se sempre essa prática, essa relação com o aluno deu certo, nós temos que fazer com que essas ferramentas em linha, elas nos ajudem a repensar essa prática, mas que essa prática ela possa atingir todos. Ou seja, se o professor gosta de uma aula expositiva, como nós vamos fazer que essa aula expositiva ela seja eficaz para populações diferentes daquela original? Porque o que muda não é a prática do professor, mas sim a população na qual ele atinge. O que vai mudar radicalmente é o modo como vai chegar essa aula para o aluno.
Ah, professora, mas isso é só um período, daqui a pouco as aulas presenciais vão voltar. Vão voltar, mas não do jeito que era antes. Não vão voltar com várias especificidades que nem eu, nem você e nem ninguém pode descrever. Nós podemos usar alguns exemplos, né, da China, da Itália, de alguns outros países europeus que já estão retomando aos poucos as atividades no cenário educacional. Mas desde higiene, que vai ser uma preocupação que o professor vai ter que ter, a questão da higiene, da saúde, do contato físico. Então, para além do nosso planejamento, aplicação e avaliação de conteúdo, nós vamos ter outros pensamentos, outros itens e outras competências que nós vamos ter que repensar. Então, a nossa prática anterior, ela até pode ser continuada de alguma forma, mas temos que formar grupos de pessoas, de profissionais, pensando como que essa prática vai atingir esse público que tanto necessita, que são os nossos alunos. E o outro aspecto de formar grupos de pessoas em linha é de gerar ideias para criar e recriar criativamente novos modelos de trabalho e novos modelos de intervenção. Olha que incrível, porque se já foi pensado isso lá em 2010, por que não não podemos revisitar esses dois conceitos agora em 2020, né? Então, assim, modelos de intervenção, modelos de criatividade, modelos de aplicabilidade anteriormente já trabalhadas, mesmo que tenham sido super inovadoras até dezembro de 2019. Esses ambientes, esses cenários em linha vão ter que nos ajudar a repensar nisso. E vai ter que atuar. E é esse que é o conceito em linha hoje. Só que esse conceito em linha, apesar dele ser tão diferente e tão atual, alguns pensadores já pensavam nessa característica de mudanças sociais de forma efêmera, né? Sempre vai acontecer e sempre acaba muito rápido um conceito social para surgir outro conceito social. Claro que isso pegou muito fortemente porque envolveu saúde pública. E quando envolve a saúde, a minha saúde e a do outro, isso impacta muito o ser humano. Graças a Deus, ainda não estamos num momento tão difícil. Mas a aplicabilidade de mudanças sociais, isso já é pensado no cenário educacional há muito tempo, é que nós muitas vezes ignoramos, né? Mas eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Quantas vezes você já ouviu falar na necessidade de valorizar a capacidade de refletir sobre a sua prática? De preparar-se para questionar a realidade na qual você está inserido? E de unir teoria e prática de forma efetiva e impactante? E, principalmente, de conhecer e reconhecer o problema que você está inserido na questão pedagógica. Parabéns, se você já escutou alguma dessas questões, nada foi escrito pós-março de 2020. Isso já foi feito exatamente há quase 100 anos atrás também, lá por John Dewey, o precursor da Escola Nova. E quando ele fala e ele é o grande disruptor, ele é o grande quebrador ali da questão da escola tradicional, lá no início do século XX, é porque ele fala assim, o que a escola tradicional tinha de errado? Nunca o Dewey falou que a questão de conteúdo, de ensinar matemática, as linguagens, a filosofia estava errado. A escola tradicional tinha como premissa ensinar ao longo da humanidade todo o conhecimento adquirido, né? Mas ele falava, esse conhecimento adquirido ao longo da humanidade, ele pode mudar de um dia para o outro se nós docentes, se nós cientistas da educação, nós não pensarmos na inclusão do que está acontecendo na sociedade para dentro da escola. E, principalmente, como que nós vamos fazer o que está acontecendo dentro desse nosso cenário educacional para que ele impacte de forma positiva a sociedade. A inclusão social e essa relação
de sociedade e aspecto social, e o impacto disso, já é debatido há mais de 100 anos no cenário educacional. Então, não deveria ser uma novidade. A novidade agora é que nós precisamos de alguns recursos, de algumas plataformas para nós fazermos essa inclusão da teoria e prática. E isso é uma linha de raciocínio bastante interessante. Não sei se vocês concordam comigo. E eu lembro de um grupo de pesquisa que no início desse século XXI, ele pensou nisso, eles até citaram o Dio e falaram, bom, já estamos pensando há quase 100 anos nessa questão do impacto social que o nosso trabalho tem na universidade. Mas como que isso vai ser feito no século XXI, né? Com essa questão das demandas tecnológicas no dia a dia, naquele eu tecnológico, né? Que é eu enquanto utilizador, enquanto autor, enquanto desenvolvedor de aplicações digitais e que isso otimize o meu dia a dia. E eles colocam uma questão do terceiro cenário, né? Ali que seria da universidade. Mas eu já vou explicar quais são os 3 cenários que eles colocam, que eles dão essa ênfase para a extensão, e aqui eu pergunto, eu retomo a atividade do terceiro cenário deles, mas eu coloco que eu acredito que é um 4º cenário que nós estamos vivendo pós-março de 2020. Porque esses autores, o Galarte, o Salteiro, o Patel, o Scott, o Duran, lá em 2002, eles colocam, lá na Inglaterra, que a universidade ela tem uma importância social nos sentidos de pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Ok, isso é fato em todo o cenário mundial. Mas eles falam que a terceira missão da universidade é a tomada de decisão junto à sociedade em geral. O quanto, e eles questionam, o quanto que a sociedade busca os cientistas e os pesquisadores sobre conceitos sociais para as tomadas de decisões. E aqui eu coloco o quanto nós estamos pensando nesses impactos sociais e nessas tomadas de decisões em linha, de forma online. Então, já seria um 4º cenário aí, quem sabe a gente não entra em contato com os autores e não vamos repensar, mas é essa tomada de decisão em linha. Será que nós vamos, nessa virada de civilização, né, pós pandemia de Covid, será que nós vamos conseguir pensar, avaliar, compartilhar isso de forma linear e que não seja, e que tenha esse impacto pessoal e profissional, como a gente vem conversando? Então, acredita-se, pelo menos eu tenho visto assim nas conversas que tenho tido ao longo desses últimos 3 meses, que a preocupação é não só com a universidade, mas o conceito da universidade enquanto ambiente acadêmico. Então, e o que eu gostaria que nós conversássemos depois dessa minha explanação é que se vocês têm alguma ideia sobre o que é ambiente acadêmico. Porque se nós temos lá o ensino, a pesquisa, a extensão, e a extensão que seria esse grande cenário de impacto social, nós estamos pensando no cenário acadêmico no qual nós estamos inseridos? Será que nós vamos ter esse discernimento e para organizar esse grupo de discussões, esses grupos de pessoas, para criar e gerar novas ideias, para conversarmos sobre a interação entre a universidade e o resto da sociedade? Mas agora entra a questão de diferentes cenários, que é qual é a real, e agora fica a pergunta, que é qual é a real interação entre a universidade e os diferentes cenários nos quais os nossos alunos estão inseridos. Então, é importantíssimo. Esses diferentes cenários em linha, eles entram em algumas questões, mas principalmente em 2. Que o cenário em linha para a educação superior,
ele é bem mais que um curso de extensão. Ele é uma tomada de decisão, e isso a gente lembra lá do Boaventura, que nós vamos ter que ser tomadores de decisões para saber qual vai ser a nossa relação com o outro, né? Com o nosso aluno, com os nossos pares. E eu tomei a liberdade aqui de falar de partilhar com vocês uma coisa que me inquieta muito. Se nós vamos pensar no cenário em linha da relação com o aluno, nós vamos pensar na questão de como interagir, mas como diagnosticar em que cenário que esse nosso aluno está e como comunicar esse aluno do que nós estamos conversando. Se nós juntarmos um diagnóstico de onde, como e com quem os nossos alunos estão nesse cenário social novo, nós vamos conseguir interagir e fazer uma comunicação um pouco mais leve com ele. Esses 3 ingredientes principais, eu realmente acredito que dá um impacto do que nós esperamos para esse cenário pós-2020. E nesse impacto nós temos que ter no nosso planejamento, ao utilizarmos essas plataformas digitais, e esses cenários em linha que a gente vem conversando aqui nesse momento, acredito que nós temos que nos fazer 4 perguntas chaves. Que esse cenário, o conteúdo que nós estamos trabalhando com os alunos, ele representa quem você, professor, é? Ele tem impacto na tua essência do conhecimento de conteúdo, do conhecimento pedagógico e tecnológico que você já obteve até aqui? Ele representa a sua instituição e a responsabilidade da sua instituição enquanto esse impacto social e o que a sociedade espera da sua instituição? E é importante nós fazermos a seguinte pergunta: que tipo de alunos, para que tipo de sociedade de 2020 nós vamos querer formar a partir de agora? Representam seus pares, porque lembram quando eu comento que nós temos que conversar e fazer grupos de pessoas, e pessoas é mais do que professores e pesquisadores, são pessoas que pensam e que se interessam e que realmente querem entrar no processo educacional dessa nova sociedade. Então, se nós temos esse grupo de pessoas, nós temos que saber o impacto que as nossas atividades dão para o outro, como o do outro dá para nós. E representa a sua comunidade? Nós estamos realmente preocupados com a nossa sociedade de 2020? E, ao meu ponto de vista, nós temos o cenário em linha, que são essas utilização de forma tecnológica, pedagógica e de conteúdo dessas plataformas digitais em 3 cenários. E aqui eu tomo como base um desenho sobre Flipped Classroom, que esse site, o Tucker, ele colocou. Eles desenharam essas 3 partes, que é criar um contexto, que é inverter e se engajar, e aplicar e estender, que é quando esse site ele explica o que é a atividade de metodologias ativas na educação superior, que algum dia a gente pode voltar a conversar aqui, quem sabe até num bate-papo com o professor João, que é o grande especialista disso, mas eu tomo a liberdade para fazer uma análise do que esse site coloca. Eu concordo com esses 3 passos de como incluir cenários em linha nas nossas atividades da educação superior a partir de agora. Que é o criar o contexto, sim, que é nós percebermos aquilo que eu tenho falado aqui com vocês, que é reconhecer onde, com quem e como os nossos alunos estão, e isso David Ausubel traz com bastante propriedade e com bastante coerência, né? Que é a aprendizagem significativa. É nós entendermos todo o nosso histórico e como que esse nosso histórico fez nós chegarmos até aqui da maneira que estamos. Nós invertermos e nos engajarmos nós tentarmos perceber que o que nós fizemos até agora pode ter sido muito bom,
mas a aplicação e como nós vamos atingir o nosso aluno pode ter que ser mudado de alguma forma. E esse engajamento, essa vontade de estar com os seus alunos, com seus pares, com aquele grupo de pessoas que é tão necessário a partir de agora, eu tenho pensado muito numa terminologia que é a aprendizagem associativa, que é associar o contexto no qual nós estamos com a responsabilidade do que nós vamos ensinar. Então, isso e sem contar que o conceito de ensinar, ele já vira totalmente a questão da troca de experiências, né? E quando os autores desse site, eles colocam que tem a aplicação e a extensão, que é, além de você reconhecer um contexto, criar esse contexto, conscientizar, associar a esse contexto no qual você vai trabalhar, você tem que ter uma aprendizagem, uma aplicação e uma extensão. E isso nada mais é que o conceito de aprendizagem colaborativa, que aqui agora entra com total força, né? Então, é uma grande responsabilidade essa tríade aqui para os designers instrucionais, para as pessoas que pensam nesses cenários em linha, porque nós vamos ter que pensar na colaboração, na associação e na significância que tem para cada um de vocês. E para nós. E daí, como eu sou muito metida, depois que eu visitei esse site, enfim, que o Carlos amavelmente me convidou para essa conversa com vocês, eu fiquei pensando, nós temos que pensar num roteiro, porque se existe uma competência que o professor tem para esse cenário em linha, para entender esse cenário em linha, porque escolher a ferramenta, nós vamos analisar ferramentas que são mais adequadas para a nossa especificidade, para a nossa atividade, não precisa, e eu tenho quase certeza que o professor João conversou com vocês semana passada, que existem várias ferramentas que se adequam às nossas necessidades e especificidades de forma brilhante, com certeza ele já passou isso, mas como que nós vamos fazer com que essas ferramentas, eles cheguem às nossas especificidades? Então, eu tomei a liberdade para colocar aqui na roda para a nossa discussão futura. Que o primeiro passo é reconhecer um cenário e que é uma função, uma nova função, né? Reconhecer esse cenário e principalmente esse cenário em linha que ele tem uma nova aplicabilidade na nossa prática. Depois é desenvolver atividades que iniciem pelo colaborativo. Então, se nós tínhamos aquela prática, e tudo bem nós termos aquela prática que sempre vamos pensar no aluno individualmente, nos processos de questão de passar conteúdo, de avaliação, principalmente, no cenário em linha, nós temos que primeiro pensar, lembram que eu falei do diagnóstico, vamos pensar onde, quando e como que esses alunos estão, mas pensar de forma coletiva. Por quê? Porque essa interação em linha, ela se torna principalmente, fundamentalmente, colaborativa. Então, nós vamos ter que pensar em cenários, e se vocês me perguntarem como fazer essa atividade ser colaborativa, não se tem várias respostas, mas nenhuma que seja aquela assertiva. Nós temos probabilidades e até podemos montar um grupo de discussão sobre isso, porque é vital. Depois é enfatizar que não somos notórios saber. Isso, para mim, gente, nesses últimos 3 meses está ficando tão claro, porque às vezes eu tenho vontade de abraçar professores que a gente vem conversar, principalmente da educação básica, que eles falam bem assim, olha, nós não temos agora a responsabilidade de passar matemática, filosofia, biologia para esses alunos, nós não podemos tirar a formação e a aprendizagem individual de cada professor. A linha de trabalho dele é importante. Nós não somos notórios saber,
Nós não vamos dar aula só porque nós achamos que conhecemos ou porque nós temos uma experiência sobre aquela temática. Nós temos uma formação base, nós temos uma aplicabilidade base, nós temos experiência para ser trocada. Então, essa questão de não valorizar a área de atuação do professor, e muitas vezes o que eles ficam bastante chateados é que as secretarias pegam um engenheiro que é bastante eloquente, alguém que tenha bastante facilidade com cenários digitais e para gravar videoaulas, para dar uma aula de matemática ou de física, por exemplo, porque aquele professor que estava em sala de aula, ele é muito bom de conteúdo, mas ele não é bom no cenário digital. Nas características que aquela secretaria talvez tenha colocado como padrão, aquele professor, ele não se encaixaria. Então, entram professores ou de outras áreas do conhecimento, ou de outras áreas de aplicabilidade para dar aquele conteúdo, porque ele realmente sabe falar online. E isso é uma preocupação bastante firme. Então, o que nós temos que ter? Nós temos uma linha de atuação e nós somos professores bons na questão presencial, mas em linha também. Valorizar mais a pesquisa, então as atividades práticas e avaliativas, a pesquisa entra como transversal, com certeza. Valorizar mais as publicações e a autoria dos nossos alunos. Criar momentos de interação e ferramentas de videoconferência, como essa que nós estamos hoje, elas entram como o carro-chefe das ferramentas digitais nessa aplicabilidade em linha no cenário nacional. Criar murais virtuais, ou seja, como nós vamos ter essa comunicação assíncrona e síncrona com os nossos alunos, e avaliar pelas especificidades. Por favor, nós temos que conversar sobre isso, é urgente nós falarmos sobre a avaliação em tempos de pandemia. Nós não podemos dar o mesmo conteúdo e a mesma avaliação para alunos que não têm os mesmos recursos tecnológicos. Nós podemos pensar juntos em soluções, em ferramentas que sejam aplicáveis, mas pensar nesse em linha, nessa tradução mais para além do literal, eu acredito que é vital agora, porque acredito que é o nosso calcanhar de Aquiles. E já para ir fechando a nossa conversa, para nós, minha apresentação para nós conversarmos, se os professores me derem licença, o conceito dessa atividade, desse cenário em linha, ele é ativo. Ele tem que apresentar projetos personalizados, com demonstração e aplicação. Nós temos que pensar nessas comunidades, e o conceito de interdisciplinar e transdisciplinar, ele se forma agora mais do que nunca vital. Acredito mesmo que os professores que queiram trabalhar de forma individual vão sofrer um bocadinho mais do que os professores que trabalharem em grupos de pessoas, de forma geral. Nós temos que ter a abertura de mente para a exploração de textos, de ferramentas com áudio, textos e vídeos, e nós temos que pensar nessa avaliação de forma reflexiva. Eu coloquei aqui, depois eu posso partilhar com vocês, algumas bases que a gente trabalhava, e se o Eduardo estiver aí ainda vai lembrar disso, que organizando essa conversa com vocês, eu lembrei, lá em 2004, nós pensamos em algumas ferramentas que vinham em acordo com a taxonomia de Bloom, que eu acho que muitos de vocês, ou quase todos, já pensaram. Só que a taxonomia de Bloom é de 1950. Então, como que nós poderíamos rever essas questões em 2020? Então, para a questão do conhecimento, da compreensão, da aplicação, da análise, da síntese, da avaliação em 2020, utilizando atividades digitais de aprendizagens, né? Esse ADA é uma sigla que ganhou força nos últimos meses, assim, que como que nós pensamos em atividades digitais para a nossa aprendizagem e para os nossos alunos. Então, eu coloco
me à disposição de vocês, eu coloquei aqui algumas referências. Obrigada, viu?